Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Olha quem voltou agora no nosso novo estúdio para uma aula. Meu nome é Leonardo Zucarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar dos sofistas. Começaremos uma série de aulas a respeito desses pensadores. Antes de nós começarmos, eu queria dar aquele lembrete de sempre. Se você gosta da escola de filosofia, gosta do trabalho que eu faço e quer que ele continue, contribua com o nosso canal. O nosso canal se sustenta por causa de você. Há várias maneiras de você contribuir. Pode ser uma contribuição simbólica. Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, comente com os amigos. Ou pode ser uma contribuição financeira, econômica. Na descrição do vídeo eu digo como doações, clube de membros e as nossas lindas canecas. Veja que beleza! Canecas para todos. Vamos para a aula? Vamos para a aula. Nas aulas que vocês assistiram até aqui, nós estudamos muito os pré-socráticos. Pré-socrático é o balaio de caras que vieram antes de Sócrates e possuíam alguns traços comuns. Por exemplo, todos eles se preocuparam com questões da cosmologia, universo, cosmos, qual é o ciclo cosmos, como nasceu o universo. Todos eles praticaram a ontologia. Perguntar o que é a realidade em si, qual é a substância essencial, primordial em cada coisa. E o estudo da natureza. Alguns até arriscaram algumas teorias da evolução, como Anaximandro e Empédocles. Basicamente, o estudo do que estava fora e além do ser humano. Depois dos pré-socráticos, obviamente, veio Sócrates. Mas entre Sócrates e os pré-socráticos, houve um outro grupo de pensadores geralmente escanteado. Homens que não se preocuparam muito com aquelas questões, mas que também tiveram importância na história do pensamento. Só que essa importância é deixada de canto. Eles são as ovelhas negras da filosofia. Você sabe que quando eu morava em Castelo Branco, em Portugal,
pessoal da universidade lá, todos andavam com uma camisa escrito assim: "Sou uma ovelha negra". Aí a camisa tava um monte de ovelhinha branca e uma ovelha negra no meio. Era a pessoa. Eu sempre ficava curioso, com vontade de perguntá-los, nunca perguntei. Se todos estão usando a mesma camisa, como é possível serem ao mesmo tempo as ovelhas negras, todos eles juntos, né? Isso não significa que as ovelhas negras são a maioria? E que as brancas estão isoladas? Enfim. Não era da minha conta, eu acho, né? Quem são esses pensadores? São os sofistas. Se você já ouviu falar dos sofistas, é possível que a imagem que tenha deles seja extremamente negativa. A imagem que você deve ter é mais ou menos assim, veja. Os sofistas são o saco de pancadas de Sócrates e de Platão. Eles são aquilo que na comédia se chama escada. Eles são a Dona Florinda ou o Senhor Barriga da filosofia grega. Eles não estão lá para ensinar nada. Só para levantar a bola para Sócrates cortar. Eles são os caras que são colocados nos diálogos platônicos só para tomar um caldo nas discussões com Sócrates. Na verdade, só para facilitar a exposição das teses socráticas. Figuras como Protágoras, Górgias, Antífon, Pródigo, nos são apresentados como intelectualmente inferiores. Pensadores que confundem a todo momento as aparências com uma tal verdade que Sócrates pretende revelar. Por exemplo, no diálogo Hípias Maior, Sócrates debate a beleza com um sofista chamado Hípias. Ele pergunta a Hípias o que é a beleza. E Hípias passa a citar coisas belas. Sócrates, usando lógica 1.0, mostra que Hípias confundia objetos belos com a própria beleza em si. Sócrates expõe uma contradição no pensamento de Hípias. Hípias inventa uma desculpa, dá um perdido
E Sócrates sai como aquele que deu uma lacrada. Como alguém intelectualmente superior, porque, embora ele não tenha respondido também o que é a beleza, ao menos ele sabe que não sabe. Enquanto Hípias acha que sabe e fica mencionando coisas belas. Hípias não sabe que não sabe. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda, il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Eles são retratados como figuras desprezíveis, como um bando de safados que desvia a juventude do caminho da sabedoria. Supostamente, o sábio deveria oferecer a verdade. Mas não é o que o sofista faz. O sofista se limitava a ensinar aos jovens a arte da discussão, a arte do debate, como vencer um debate e como se dar bem na vida. Eles reuniam a garotada para dizer assim: escuta aí, moçada. Nessa vida que nós estamos vivendo, essa merda dessa vida, nada é certo. Nada é seguro. Tudo é relativo. O que importa não é quem você é ou o que você sabe. O que interessa é o que você tem e o que você parece ser. O que você é ou o que você sabe dorme dentro de você, não é transparente. Ninguém se importa, ninguém se interessa, e mesmo que se interesse, ninguém pode ver o que você é e o que você sabe. O que interessa
é a imagem sua, é o que você projeta. E também interessa quem você traz para o seu lado. O objetivo da vida é a glória e a riqueza a ser usufruída ao longo da própria vida. E não depois. Depois não adianta nada. Por essa glória, vale tudo. Vale mentir, ser oportunista, ser um canalha, iludir, enganar, fazer o diabo. O que importa é conquistar aquilo que você quer e alcançar o sucesso. O sofista também era retratado como um mercador. Numa época em que ele comercializava algo que não era hábito vender. Por exemplo, imagine que você fosse até a escola de Pitágoras e quisesse ser seu aluno. Pitágoras faria um exame moral seu. Um exame ético. Saber se você está à altura em termos de disciplina, de frequentar a sua escola. Nunca ocorreria a Pitágoras virar para um aluno e falar: escuta, me dá 300 paus aí que eu te ponho para dentro. Me dá uma grana aí que você estuda comigo. Me dá 500 dólares que você é um de nós. Pelo contrário, a escola dele foi queimada depois que ele rejeitou um bambambam da cidade lá. A escola do cara foi queimada. Parmênides era parecido. Parmênides era assim. Você aparecia na frente de Parmênides com o seu cone de alumínio e dizia que o mundo não existe. E aí, tá provado, tá provado. A nenhum deles ocorreu cobrar pelo seu ensinamento. Mas aos sofistas, sim. Com os sofistas, para estudar precisava pagar. Os sofistas eram aqueles que cobravam pelos seus ensinamentos, normalmente sem fazer nenhum juízo de valor ou sem se importar o que o aluno iria fazer com o conhecimento que lhe era transmitido. O sofista era um mercador da sabedoria. O que os torna, aos olhos do aristocrata Xenofonte, discípulo de Sócrates, um bando de biscates e prostitutas. E ele falou bem assim. Ele disse assim: por quê? Se alguém vende a sua beleza por dinheiro a qualquer que o deseje, chamam-no prostituta. Analogamente,
Os que vendem por dinheiro a sabedoria a qualquer um são chamados sofistas, que é o mesmo que dizer prostitutas. O pior vem agora. Tapem os ouvidos os mais sensíveis. Os sofistas eram ateus. Essa é a imagem que se vende. Eles eram um bando de moralistas pervertidos. Não acreditavam nos deuses da cidade. Desconsideravam as verdades divinas. Viviam unicamente por dinheiro e poder. São eles, apontavam os mais tradicionais, são eles os culpados pelas mazelas da nossa bela cidade aqui de Atenas. Antigamente que era bom. Já ouviu esse papo? Todo mundo se respeitava. Os novos reverenciavam os velhos. Os bons, os dignos, os aristói eram admirados como herdeiros dos heróis e dos deuses. Ninguém ousava duvidar do culto a Atena, a Poseidon, a Zeus ou a Teseu. Hoje, a regra é a promiscuidade. Mulherada de bunda de fora. Ninguém dá lugar pro vovô no ônibus. A regra é a perversidade. E os culpados são eles. Os perversos, os sofistas. No século V a.C., eles foram responsabilizados pelos problemas morais da cidade de Atenas, desconsiderando um simples fato: que aquela cidade tinha acabado de sair de uma sangrenta guerra contra os persas. Como você acha que ficou a cabeça das pessoas que lutaram? E que depois voltaram para suas casas, para suas fazendas. Essa imagem era cultivada pelos mais tradicionais, sobretudo pelos aristocratas. O quão realista ela é? Quão verdadeira? Quanto dela é verdade? Vejamos. Para começo de conversa, vamos imaginar que o Coringa escrevesse uma biografia do Batman. Pergunta: ficaria bem pro Batman? Muitas coisas do que nós sabemos dos sofistas foram contadas nos diálogos de Platão. Neles, os sofistas são os adversários de Sócrates.
os adversários do mestre de Platão, da pessoa com a qual Platão passou a vida inteira, com a qual Platão estudava. É óbvio que Platão escreveu os diálogos para mostrar que Sócrates estava certo. Porque se não fosse assim, Platão seria aluno dos sofistas, não de Sócrates. No máximo, os diálogos ficavam no 0-0. O sofista não provava nada e Sócrates também não. Qual é a chance de que Sócrates tenha representado com lealdade a sofística? Será que ele foi 100% honesto com as propostas dos seus oponentes? Será que ele deu a mesma atenção a elas e as propostas do mestre com a qual ele passou a vida inteira, com a qual ele convivia diariamente? Ou, no fundo, será que ele, conscientemente ou não, inventou um espantalho a quem Sócrates pudesse bater? Em segundo lugar, e vocês vão entender melhor sobre isso ao longo dessa aula, os sofistas prestaram um tipo de serviço muito característico da época. Algo que era voltado para atender uma necessidade do momento, do presente deles ali, não do futuro. Eles não eram como os pré-socráticos, que queriam descobrir a natureza do mundo, a essência das coisas, ensinar os jovens e transmitir isso para as próximas gerações. Os sofistas não eram assim. Eles pouco se importavam com o legado que deixariam. Eles focaram a energia deles no hoje, no presente, nas conquistas que poderiam ser alcançadas no tempo de vida deles. Como consequência, se o seu presente foi glamouroso, porque eles ganharam algum dinheiro, menos do que dizem, mas eles ganharam algum dinheiro, foram muito aplaudidos. Se o presente foi assim, o futuro pertenceu aos seus adversários. Eles não prepararam as suas ideias para o amanhã. Entendem? Em terceiro lugar, e talvez o principal, a imagem do sofista, a imagem negativa dos sofistas, tem a ver com aquilo que eles representaram socialmente. Preste muita atenção, porque isso é muito interessante. Os sofistas foram a linha de frente de uma batalha de classes dentro de cada cidade grega. Eles foram símbolos questionadores de um modo de vida que estava sendo superado e substituído. Foram pegos numa
transição entre dois mundos. Mas eles foram um fator que reforçou essa transição. E eu sei que ninguém pediu a minha opinião, mas na minha opinião, estavam na trincheira correta. Por serem soldados nessa batalha, soldados involuntários, porque provavelmente eles não perceberam isso que eu estou explicando, pagaram um preço. Assim como arregimentaram muitos admiradores, fizeram muitos inimigos. E pro azar deles, os seus inimigos sabiam escrever, enquanto os seus admiradores eram majoritariamente iletrados. Para entender melhor isso, e para respondermos definitivamente quem eram os sofistas, nós precisamos de um contexto. Aí vai. Eu convido vocês a uma viagem para a Grécia do século V a.C. Infelizmente, faremos essa viagem aqui, ó. Porque não tem máquina do tempo. Seria extraordinário, não seria? Imagina que beleza. Imagine como nós ficaríamos decepcionados com eles. Vamos especificamente para Atenas. Ano 450 a.C., pode ser? O auge da civilização. A Era de Ouro. Lá foi o polo dos sofistas. Eles não eram de lá. Eles se encontraram lá. Estamos em plena democracia. A democracia grega foi um experimento extraordinário. Ela foi montada de modo que todos os cidadãos pudessem e devessem participar. E participar de verdade. Participar. Não é ir a cada 2 anos lá e apertar um botão numa máquina. Não, é participar. O raciocínio dos caras era genial. Quando você tem um lugar qualquer que tenha pessoas, tá? Você tem uma cidade, um lugar, uma empresa, uma associação, uma repartição pública, o que seja. Se ele for governado de maneira muito centralizadora, governado sempre pela mesma pessoa, e se ela não souber distribuir o poder, delegar funções, reconhecer responsabilidades, o que se passa é que essa pessoa se acomoda e vicia no poder. Ela chega com um monte de ideias, com empolgação,
e após alguns anos, ou talvez até meses, perde o tesão e passa o resto do tempo se protegendo e protegendo a sua posição. Ao mesmo tempo, as demais pessoas que ali estão presentes, trabalhando, elas só obedecem ordens. Por não participarem na tomada de decisão, elas sentem que estão perdendo o seu tempo, que não são importantes, que são irrelevantes. O que elas fazem? Lavam as mãos. O problema não é mais meu. Elas se limitam a cumprir as ordens, isentando-se de qualquer responsabilidade. E o que acontece é o ambiente degenera. Porque tudo vira problema do líder, do governante. E como o líder não pode estar em todos os lugares, ele depende de uma proatividade dos governados. Essa proatividade só vem quando os governados são empoderados. Se você não tem poder nenhum, que se dane. Governante que resolva tudo aí. Ao contrário, quando todo mundo participa, as pessoas tendem a assumir responsabilidades porque elas se sentem valorizadas, se sentem reconhecidas. E elas cuidam do ambiente como se fosse uma coisa delas. Você percebe isso quando você vê, por exemplo, alguém limpando algo que não precisaria limpar, trazendo um bolo para compartilhar com as pessoas, colocando objetos pessoais no seu local de trabalho. Ela sente que aquilo tem um pouco dela e ela tem que cuidar. Por causa disso, e esse é o segredo da democracia, não só a grega, mas isso é o que os gregos nos ensinaram, por causa disso, na Grécia Antiga, na democracia grega, os gregos fragmentaram o poder tanto quanto eles podiam. De maneira a permitir que pelo menos uma vez na vida todo mundo pudesse governar e participar. Lá havia 3 vias de participação. A primeira era a chamada magistratura. Hoje o magistrado é sinônimo de juiz. Na época, seria algo como funcionário público. Seria o sujeito que administrava questões da cidade, que cuidava da fonte pública, que, sei lá, organizavam os festivais, porque a religião era uma questão de Estado. Então ele organizava os festivais, cultuava os deuses da cidade,
Como é que você se tornava um magistrado? Por sorteio. Pegava um saquinho lá com o nome de todos os cidadãos, flá, 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 flá. Ô, João, parabéns, você é um magistrado ali para cuidar da fonte, tá? Joaquim, boa notícia. Esse ano é você que vai organizar o festival para Poseidon. E assim ia. E era obrigado a aceitar. Para incutir na pessoa essa consciência de que ele fazia parte do coletivo. Alguns poucos cargos não era sorteio, era eleição. Cargos assim mais digamos, decisivos, até para a sobrevivência da cidade, eles achavam que tinham que botar na mão do pica lá do assunto, entendeu? Por exemplo, havia o tal do Strategos, que era o general. Atenas tinha 10 estrategos. Eram os generais, eram quem cuidava do exército, da defesa da cidade. Então você não quer deixar o Zé da Bolacha para cuidar disso. Você vai pegar o cara mais experiente, que já lutou, né, que já tem cicatriz. E aí era eleição. Os cidadãos escolhiam. Todo mundo, todos os cidadãos, né? Eu já falei numa aula lá o que eram os cidadãos. Depois eu vou repetir. Depois, no futuro, vou repetir. Mas os cidadãos se juntavam e elegiam alguém. Em ambos os casos, era crucial saber se comunicar, saber tratar com as pessoas. A segunda via era a Assembleia, o local onde se aprovavam as leis da cidade. A democracia ateniense era direta. Quem votava não era as pessoas não votavam em deputado para depois o deputado aprovar a lei. Não tinha deputado, vereador, era direta, ou seja, os próprios cidadãos votavam. E mais, o cidadão podia não somente votar, como fazer um discurso no meio da assembleia. Né? Era convocada a assembleia, aparecia lá 4, 5 mil pessoas. Né? No meio da praça ou de qualquer lugar onde eles tinham organizado a assembleia. E no meio dessa gente toda, um cidadão, qualquer um, não importava a riqueza, podia levantar a mão e dizer: eu quero falar sobre esse tema aí. Eu quero tentar convencer vocês a votar sim ou não. E demorava dias inteiros a assembleia. O terceiro momento eram os tribunais. Cá para nós, um pega pra capar dos demônios, viu? Qualquer cidadão poderia processar outro cidadão. E como na época não havia Ministério Público, não havia Defensoria Pública, não havia advogados, quem se representava
era o próprio cidadão. Era o próprio cidadão que ia lá apresentar sua defesa. Para quem? Para um júri de outros cidadãos escolhidos por sorteio. Em tudo isso, o que você percebe? Nesse habitat, se dava bem quem era bom com as palavras. Se você não soubesse falar e fosse demandado num tribunal, era como se você fosse para uma batalha sem armas. Não se tratava de estar ou não certo. Se tratava de saber contar, saber mostrar que você está certo. O exercício do poder não dependia mais da força ou do prestígio. Do prestígio dependia um pouco ainda, viu? Mas menos do que era. Dependia mais do quê? Dependia mais da capacidade oratória, da competência na arte da persuasão, na retórica, no convencimento. Na época, não havia escola pública. A criança era educada em casa, pelos pais, ou professores que os pais pegavam, às vezes até escravos. Aprendia-se na educação básica. Vai anotando aí, olha o que os alunos tinham na escola. Leitura e escrita, na escola não, na educação, né? Leitura e escrita, matemática, música, poesia e literatura, ginástica. Quando o jovem fazia 14 anos, teoricamente acabava o ensino básico. De duas uma. Ou ele ia ralar com seu pai, ser mais um braço para trabalhar, ou se o seu pai tivesse mais grana, poderia oferecer ao filho um ensino complementar. Algo voltado para a política. Algo que preparasse o aluno para cuidar dos assuntos públicos, dos assuntos da polis, da onde vem a palavra política, dos assuntos públicos. Que o ensinasse como se comportar num tribunal, como ocupar a magistratura, como falar na assembleia, como persuadir, como elaborar um discurso, como mexer com a emoção das pessoas. Era um curso de política. Era um curso sobre como manter o poder, como exercer o poder de maneira eficaz. E aí o pai teria que contratar um professor para oferecer esse conhecimento. Quem eram esses professores? Os sofistas! Eita, nós!
eram sofistas. Os sofistas eram educadores de jovens ricos e de jovens de classe média que queriam vencer no espaço público. Eles andavam de cidade em cidade como mercadores, vendendo a sua tutoria. Chegavam numa cidade com roupas impecáveis, branca passada, com túnicas púrpuras, como eram a dos bardos de antigamente. Eram recebidos com grande interesse, cercados por multidões. Milionários os recebiam em sua casa e às vezes os contratavam para uma apresentação privada de retórica, a recitação da história de um dos heróis, por exemplo. Os sofistas matavam a cobra e mostravam o pau. Para provar que o seu ensino retórico era eficiente, eles próprios se apresentavam em público. Respondiam perguntas com grande eloquência. Faziam discursos emocionando as pessoas, pessoal chorando. Aquele Hípias que eu comentei se vangloriava de nunca ter deixado nenhuma pergunta sem resposta. E Sócrates tirando o sarro dele, falando que ele correu e que deu desculpas. Os jovens impressionados o cercavam após essas apresentações para contratar os seus serviços. É por isso que eu disse que o seu conhecimento era para o presente e não para o futuro. Não interessava a eles inspirar um cara que vai nascer daqui a 300 anos. Eles queriam o prestígio naquela hora. O seu objetivo profissional não era produzir um conhecimento para as próximas gerações, para daqui a 500 anos alguém vir, para daqui a 2.500 anos um babaca no YouTube vir aqui e falar, olha como os sofistas são fodas. Talvez eu até fale isso, mas não era o objetivo deles. O objetivo deles era garantir o sucesso político imediato do seu educando. Garantir que ele venceria no mundo da polis. No mundo onde a comunicação era cada vez mais importante. E havia até aqueles que ajudavam os alunos a cuidar da casa, como diz Protágoras. O objetivo da educação que ele dava ao discípulo era o cuidado adequado de seus assuntos pessoais, para que possa administrar da melhor forma sua própria casa, e também dos assuntos do Estado, a fim de se tornar uma verdadeira força na cidade,
tanto como orador quanto como homem de ação. Isso posto, Sócrates, Platão, Xenofonte e os seus amiguinhos aqui, que vivem dizendo que eles vendiam uma falsa sabedoria, eles podem dizer o que eles quiserem. Só esqueceram de combinar isso com quem? Com os jovens e com o pai dos jovens, que procuravam os sofistas e os enchiam de grana. Eles não disseram que ninguém era forçado a contratar um sofista. O sofista não botava a arma na cabeça de ninguém para contratá-lo. Eles foram contratados porque satisfaziam uma profunda necessidade social. Eles atenderam a uma nova demanda dos novos tempos. Que tempos? Os tempos da democracia. Eles foram símbolos dessa democracia maravilhosa que os gregos legaram. Preste atenção. A transição para a democracia coincide com a ascensão social de vários grupos. Na Era das Trevas, ano 1000, ano 900 a.C., triunfava a aristocracia da terra, a religião doméstica, o fogo sagrado, os heróis homéricos, os Ulisses, os Aquiles, as Penélopes. Você não sabia? Esses heróis todos eram heróis aristocratas. Eles eram todos latifundiários, todos fazendeiros. Você não leu em Homero? Quando se quer elogiar um desses heróis, além da sua virtude em batalha, o que se fala? Ah, fulano de tal é fantástico, tem 30 bois, tem terras que se perdem no horizonte. Não é isso? A partir do Renascimento, século VIII antes de Cristo, 700 e qualquer coisa, o prestígio e o poder da aristocracia passou a ser desafiado. E Atenas foi o ápice desse processo. Quem desafiou a aristocracia? Os grupos empoderados a partir do Renascimento. Pessoas que não tinham parentes famosos, sobrenomes complicados, que não eram tataranetos de Ajax, de Diomedes. Eram pessoas comuns, que ganharam dinheiro e respeito social com as atividades que renasceram no Renascimento. Quais? O comércio e a indústria. Eram os novos ricos e, sobretudo, uma classe média que agora aspira por participação política. Foram eles que, de saco cheio da aristocracia, colocaram os tiranos no poder.
uma espécie de vingança macabra. E foram eles mesmos que em Atenas tiraram os tiranos do poder, tiraram a linhagem de Pisístrato, impediram o retorno da aristocracia e instauraram a democracia. Foram eles que estabeleceram o regime em que todo mundo, independentemente do nascimento, pode se posicionar em praça pública. Onde se pretendia que a discórdia social fosse resolvida no debate, na discussão, na assembleia, e não em batalhas gloriosas como faziam os heróis. Não no sangue e na porrada, mas na conversa, no convencimento. Quem foi o símbolo desse movimento, desse novo momento? Foi Sócrates? Foi Platão? Foi Aristóteles? Será? O que Platão falava da democracia? Que era uma merda, ele falava. Era uma merda. Porque o governo bom é o governo de uma minoria de sábios. É o que ele falava. O que falava Aristóteles? Algumas pessoas nasceram para governar, outras nasceram para obedecer. Isso é democrático? Não. Os símbolos desse novo momento foram os sofistas. Os sofistas foram homens do povo. Foram eles os produtos da democracia, do igualitarismo e de um modelo de sociedade mais justo. Foram eles que responderam aos apelos daqueles que até então estavam excluídos. Foram eles que, com seu ensino, desafiaram os privilégios da nobreza, que se achava ela portadora natural dos cargos políticos. Porque eu sou o filho do Glauco, que aparece lá na Ilíada. Eu sou filho dele, então eu que tenho que governar. Os sofistas ofereceram algo que se julgava posse exclusiva dos mais veneráveis. Sabe o quê? A virtude. A areté. Antes era coisa de gente nobre, da aristocracia guerreira e dona de terra. Assim se dizia. Os nobres devem governar porque são os virtuosos. Como se a virtude estivesse dentro deles. Como se viesse de sangue. Como se fosse herdada. Eis que os sofistas aparecem e declaram: a virtude pode ser ensinada a qualquer um.
qualquer um pode adquiri-la. Logo, qualquer um está apto a ocupar o poder. Ninguém mais precisa nascer em berço esplêndido para ser um conselheiro, para ser um magistrado, para julgar casos, para falar aos demais na assembleia. No livro 2 da Ilíada, no livro 2 da Ilíada, um pobre hoplita chamado Tércites tentou questionar Agamenon, um nobre. Questionamentos absolutamente legítimos, porque ele disse: nós não estamos aqui por nenhuma razão geopolítica, nós estamos aqui pelos apetites pessoais de meia dúzia de nobres. Quero voltar para casa, eu não tenho nada a ver se roubaram a mulher de Menelau. Ele foi duramente repreendido por Ulisses, outro aristocrata. E como não soube responder, os demais embarcaram nas repreensões de Ulisses e Agamenon e riram de Tércites. Mas agora não rirão mais. Agora Tércites pode falar, porque agora os sofistas estão lá para ele, para ensiná-lo, para educá-lo. E se você me disser que os sofistas não são tão democráticos assim porque cobravam pelos seus ensinamentos, primeiro eu te respondo que não cobravam tanto quanto as pessoas dizem. E segundo, eu te pergunto, para acessar o poder, o que é mais fácil? Você juntar uma grana, contratar um professor que vai te ensinar a ser um político influente, ou você rezar para nascer numa família nobre e, caso isso não aconteça, nunca poder ocupar o poder? Em que mundo os não nobres terão chance de ocupar o poder? Os sofistas foram uma força igualitária, enquanto Platão e Aristóteles, uma espécie de releitura aristocrática no plano intelectual. Ah, mas Platão não cobrava pelas suas aulas. Platão não cobrava pelas suas aulas. É claro que não. Ele era aristocrata. Pra que ele ia cobrar? Ele tinha terras e mais terras. Platão era parente de Solon. Ele era da família dos antigos reis de Atenas. Por que os sofistas cobravam? Porque, no fundo, eram um bando de fudidos. Como eu. Era um bando de quebrados. Eles ficaram ricos depois. Mas, por exemplo, sabe o que Protágoras fazia antes de ser sofista?
Ele era um carregador de móveis. Carregador de móveis. Hípias fabricava suas próprias roupas. Pare para pensar. Que homem fabrica suas próprias roupas, a não ser aquele que adquiriu esse hábito quando não tinha dinheiro para comprar roupas? Enquanto Platão nasceu, era aristocrata e cidadão da principal cidade da civilização grega, os sofistas vieram das periferias. Alguns até de famílias respeitadas, mas de cidades inexpressivas. Górgias. Onde Górgias nasceu? Górgias nasceu na cidade de Leontinos. Você já ouviu falar? Você não ouviu, eu não ouvi, ninguém ouviu, nem a mãe de Górgias, se bobear, ouviu falar dessa porra dessa cidade. E pior, em Atenas, eles eram estrangeiros. Eles não podiam ter terras. A lei estava sempre contra eles. Eles podiam, veja a ironia, ensinar um jovem ateniense como se comportar no tribunal, como fazer um discurso, mas eles mesmos não podiam recorrer ao tribunal. Caso algum aluno não pagasse, caso alguém desse um chute na bunda deles, eles não podiam ir reclamar no tribunal, porque o tribunal era só para cidadão. Portanto, ao invés de serem vistos como sanguessugas da juventude ateniense, eles deveriam ser admirados como pessoas que, sendo estrangeiros e muitos deles de origem humilde, venceram na vida. Pessoas que saíram da periferia da civilização para triunfar na cidade grande, na grande metrópole. E o fizeram ofertando um serviço que as pessoas queriam ter, suprindo uma demanda social. Eles foram grandes exemplos de superação. E você pode imaginar como deveria machucar as suscetibilidades aristocráticas ver um estrangeiro que não cultuava os seus deuses vencer na sua cidade. Uma coisa interessantíssima para se pensar, e até para fazer uma analogia entre nós e eles, é que se você considerar a educação que você quer dar ao seu filho, você vai se dar conta de que ela é muito mais sofista do que qualquer outra coisa. Quer ver? Vamos supor que você esteja procurando uma escola para o seu filho, tá bom? Você vai visitar 3 escolas que te oferecem 3 discursos. A primeira te diz assim: papai, aqui
A gente põe a molecada para estudar matemática o dia inteiro. O que a gente quer é que o seu filho se torne um expert nessa ciência. Por quê? Porque em algum lugar aí tem uma divindade. E ela adora a matemática, porque a matemática é das ciências aquela mais abstrata. Como a divindade também é abstrata, ela adora coisas abstratas. Quando você morrer, quando seu filho morrer, ele vai encontrar essa divindade que vai decidir se joga a alma do seu filho no mundo de novo ou a deixa com ela. Nesse momento, ela vai aplicar um teste ao seu filho. E quanto mais ele tiver praticado a arte da abstração através da matemática, melhor ele vai estar preparado. Então, o que a gente faz aqui com o seu filho é, na verdade, a preparação para o pós-morte. Tá. Vamos para a próxima. Próxima escola. Próxima escola, você entra na escola. Parece um sujeito com roupa simples. Cadeira tudo meio quebrada. Aqui, nós acreditamos que existe uma verdade em si. Antes de nós nascermos, antes do seu filho nascer, ele viu essa verdade, assim como todos nós. Só que quando a gente nasceu, a gente se esqueceu. Porque antes de vir aqui para a Terra, a nossa alma bebeu na porra de um rio do esquecimento e agora ela não lembra de mais nada. A alma do seu filho, ela sabe um monte de coisas, mas ela não lembra. Nosso papel aqui é fazer com que ela se lembre. Para tanto, não tem aula aqui não, viu? Não tem aula. Esse negócio arcaico de professor falando e aluno escutando, não tem isso aqui não. Aqui a gente só faz discussão. Discussão, 24 horas por dia. O objetivo é botar as pessoas para conversar. Aí elas vão conversar sobre a justiça, sobre a beleza. E, de repente, uma conversando com a outra, elas vão se lembrando, entendeu? E as duas encontram a verdade. Ah, eu posso conversar com o professor dessa escola? Pode, ele tá ali, ó. Aí tá lá o cara todo mulambento, todo sujo, descalço. Aquilo lá é o professor. Ele é professor do quê? Ah, nem ele sabe direito. Ele não sabe de muita coisa. Mas você quer saber? Essa é até a virtude dele. Porque ele sabe que não sabe. Assim como os outros, ele vai passar o dia inteiro conversando com o seu filho. Ele não sabe de muita coisa, o seu filho muito menos, mas os dois vão bater papo. Vamos conversar para ver se descobrem alguma coisa juntos. Pode ser, viu? Não se assuste, pode ser que eles não descubram nada. Seu filho vem aqui durante um mês
Aí você paga um mês de mensalidade e depois ele diz assim: Ah, como é que foi a escola nesse mês, filho? Ah, não aprendi nada. Pode ser que isso aconteça. Mas isso não é ruim, não, viu, papai? Porque é importante mesmo saber que você não sabe. Tá bom. Aí vem a terceira escola. Na terceira escola, você já entra, já tá o cara arrumadinho, roupa passada, tudo no seu devido lugar, tudo limpo. E o cara já com uma confiança, ele já te diz assim: aqui a gente prepara os alunos para a vida em sociedade. Já ouviu? Já ouviu isso em algum lugar? Aqui nós preparamos os estudantes para serem cidadãos. A nossa escola é uma preparação para a vida, que logicamente é a vida social. Faculdade, trabalho, dinheiro, até casamento. Você quer conversar com o nosso professor? É aquele ali, ó. Tá o cara assim impecável, né? Roupa social. Aquele ali é fera. Tem um domínio completo da matéria. Não precisa se preocupar com nada. Tem mestrado, fez doutorado em Oxford. Olha o diploma dele ali, ó. Ele vai ensinar o seu filho vai aprender, vai tirar nota 10 na prova, vai passar no vestibular, vai arranjar um bom emprego e será bem-sucedido. E será aplaudido por todos. E aí? Seja sincero. Em qual escola você põe seu filho? Na última, né? A história da anterior é até bem romântica, mas você põe na última. E qual é o tópico presente em toda a escola brasileira, em todo o maldito projeto educacional, no MEC, na prefeitura, no estado, no governo do estado, nas escolas privadas? Não é preparar o aluno para a vida em sociedade? Pois é. Isso era exatamente o que o sofista fazia. Você, meu irmão, era sofista e nem sabia. Sendo símbolos democráticos, assim como eles eram amados por muitos, foram odiados por outros, normalmente aristocratas. A acusação mais comum foi a de impiedade. Uma acusação, uma imputação fácil de fazer, numa época em que os deuses eram locais. Ou seja, o sujeito que estava viajando para todo lado era visto como alguém que abandonara os seus próprios deuses. Embora não fossem, muitos foram considerados ateus. Uma imagem
reforçada pelos próprios questionamentos dos sofistas à religião. O que era, aos olhos de um aristocrata, considerado um vício, de fato era uma virtude deles. Como eu disse, os sofistas andavam de cidade em cidade, conviviam com todo tipo de gente, aprendiam todo tipo de cultura, contemplavam todos os hábitos. Eles foram alguns dos primeiros, façamos aqui uma exceção honrosa a Xenófanes, eles foram os primeiros a perceber que essa crença em deuses locais, deuses da cidade, não fazia o menor sentido. Tipo, o cara ia pra Corinto, aí tava os caras rezando pra Atenas. Aí o cara ia pra Atenas, viu os caras rezando pra Atena. Aí ia pra, sei lá, pra Argos, tava lá os caras rezando pra Atena. E eles falavam, pô, mas não é a mesma? É a mesma deusa, vocês estão rezando pro mesmo Deus, pô. Eles foram aqueles que viram que os gregos possuíam mais em comum do que o contrário. O que para nós, estudando aqui de fora, né, 2.500 anos depois, parece óbvio, mas coloque-se na cabeça de alguém que vive na sua polis o dia inteiro. E que a polis é tudo o que existe. Enquanto Platão e Aristóteles ainda viam a polis como o paradigma do Estado, os sofistas foram os primeiros a questionar os limites religiosos da cidade antiga. Eles declararam a irmandade grega. Olhar para aqueles cidadãos, aqueles povos, aquelas cidades que viviam se matando e dizer: vocês não percebem que são todos irmãos da mesma Hélade? Os sofistas foram cosmopolitas, homens de todas as pátrias. Foram representantes legítimos da unidade cultural da Grécia. Um símbolo do ideal pan-helênico. Não é à toa que eram convidados de honra naquilo de mais pan-helênico que havia na época, os Jogos Olímpicos. Não é que Górgias ou Hípias iam competir na corrida, lançamento de disco, não é isso, né? Luta livre, não. É que todos os jogos havia lá um momento em que Górgias ou Hípias iria fazer uma declaração ao público. Um discurso, uma apresentação de retórica.
normalmente sobre algum tema comum da mitologia, da história dos heróis, mas que realmente realçava essa comunhão entre eles. Os sofistas foram uma força unificadora e pacificadora do continente grego. Foram amados e odiados pelo que tinham de melhor. Indivíduos que encarnavam a era das transformações. O melhor de Atenas, a democracia. Esses foram os sofistas. Estrangeiros que venceram na metrópole, que desafiaram os deuses locais, que proporcionaram aos excluídos uma ferramenta para derrotar os detentores tradicionais do poder. Promotores da mobilidade social. Livres pensadores. Esses foram os sofistas. E essa foi a nossa primeira aula sobre os sofistas. Haverá outras, tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo apoio constante ao canal. E a gente se vê numa próxima. Tchau, gente!